E aí, tudo bem? Você já deve ter percebido que nesse vídeo vamos falar com mais detalhes sobre literatura, mais precisamente sobre a habilidade 16 da matriz do Enem. Beleza? Legal! Sempre temos alguma coisa em mente quando pretendemos realizar algo, e no caso da produção de um texto é do mesmo jeito. Qualquer texto, independente do modelo que você queira construir, tem intencionalidade. Isso quer dizer que quando Ana Maria Braga mostra na tela da TV instruções de como fazer um prato qualquer, a intenção dela é garantir que você utilize os ingredientes corretos, na quantidade adequada e evitar que você erre na hora de preparar. Para isso, ela precisa usar um texto que garanta todas essas intenções, ou seja, ela não consegue fazer isso com competência se escolher te ajudar construindo uma história em quadrinhos ou um poema. Até dá, mas concorde comigo que não será a maneira mais funcional. Sendo assim, a receita é o modelo de texto ideal para essa intenção, para essa necessidade. E é assim para qualquer variedade de texto. Dependendo da necessidade que se tem, utilizamos um modelo específico, ou então, criamos um que nos ajude com o que pretendemos. Aliás, é justamente assim que os textos surgem, demandas da sociedade. Quando algo precisa ser comunicado, descrito, instruído, defendido, entre tantas outras possibilidades, um modelo de texto determinado nasce. E esses modelos chamamos de gêneros textuais. Uma carta, charge, poema, resumo, manual de instruções, editorial, artigo de opinião, receita, conto, propaganda, tudo isso são gêneros textuais. Os modelos de texto que temos à nossa disposição para alguma situação de necessidade. E a literatura? Entra onde nisso tudo? Na literatura, os gêneros que temos à disposição são específicos, porque além da intenção, existe outro fator com a mesma importância, o caráter estético. Os gêneros literários também nascem por conta de uma demanda social, mas com o mesmo grau de importância estão ligados a uma determinada concepção artística. Ou seja, o autor é fiel a um olhar específico sobre o mundo, a sua percepção sobre algo e, com base nela, busca expressar emoções ou ideias. É importante dizer que esse olhar do artista não é o mesmo quando se analisa o passar dos anos, justamente porque a definição de arte varia com o tempo e de acordo com as várias culturas humanas. Por isso que arte e, portanto, literatura têm gêneros que, com o passar das décadas, sempre se modificam. Isso não quer dizer que algumas estruturas não se mantêm nos gêneros literários. Poesia, tragédia, romance, drama, epopeia, conto, comédia, fábula, crônica. Podemos identificar alguns recursos que são utilizados com recorrência para garantir a intenção do artista. Nessa peça de Ariano Suassuna, por exemplo, vemos que elementos como personagens, narrador, cenário, tempo aparecerão em qualquer manifestação dramática. E quando se pede uma explicação, vem sempre com não sei, só sei que foi assim. Mas eu tive mesmo cavalo, meu filho, o que eu vou fazer? Vou mentir, dizer que não tive? E assim acontece com os demais gêneros, não somente os literários. Utilizam-se recursos específicos para serem construídos. No caso da produção de poemas, o poeta poderá utilizar-se de rimas, ritmo, versos, eu lírico, ou então romper com essa ideia. Mas mesmo quando ele não tem essa intenção, como é o caso dos poemas concretos, implicitamente a ideia de verso, rima e ritmo existe, porque é somente com a noção de que há essa estrutura que percebemos a inovação ou rompimento produzido nessa manifestação. Dá uma olhada na explicação que o professor Noslen fez de uma questão do Enem. Sou o professor Noslen Borges, trabalho com língua portuguesa no Colégio Marista Santa Maria. E nesse vídeo de aprimoramento iremos analisar uma questão do Enem de 2012, especificamente a questão 116, que contempla a habilidade 16 da área 5 de Códigos de Linguagem. A habilidade essa que consiste em relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Isso ficará mais claro na abordagem da questão. Nessa questão, a proposta do Enem é avaliar a nossa capacidade de análise de poemas e suas estruturas, especialmente no que diz respeito ao eu lírico. Precisamos relembrar qual é a intenção de um poema, qual é a função do eu lírico dentro da poesia, bem como os usos das figuras de linguagem. Iniciamos essa resolução a partir da leitura do texto base. Para uma boa leitura e compreensão, precisamos identificar o tipo de texto que temos e o gênero do mesmo, para daí sim partirmos para as leituras das alternativas. Vamos ao texto? Pote cru é meu pastor, ele me guiará. Ele está comprometido de monge, de tarde deambula no azedal entre torsos de cachorros, trampas, trapos, panos de regra, couros de rato ao podre, vísceras de piranhas, baratas albinas, dálias secas, vergalhos de lagartos,
linguetas de sapatos, aranhas dependuradas em gotas de orvalho, etc, etc. Pote cru, ele dormia nas ruínas de um convento. Foi encontrado em osso, ele tinha uma voz de oratórios perdidos. Manuel de Barros. Após a leitura, observamos as alternativas e temos que nos ater a alguns pontos importantes para a resolução dessa questão. Primeiro, o texto literário e sua função social. Segundo, a escolha do vocabulário. E terceiro, mecanismos de construção de um texto literário. Evidenciar que a utilização de determinada estrutura é condicionada pela intenção do autor. No texto literário é usada a criatividade, o jogo de imagens e figuras de linguagem para construir textos que mexam com a fantasia do leitor. Linguagem elaborada de forma a causar emoções no mesmo. Divide-se em conto, crônica, fábula, novela, peça teatral, poema e romance. Suas estruturas dependem do tipo de gênero que o autor usar, também de acordo com a sua intenção. O vocabulário também é peculiar ao estilo impresso pelos autores de cada texto, suas intenções com a obra e com a mensagem. Vamos às alternativas? Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse poema, o eu lírico identifica-se com o pote cru por quê? Alternativa A. Entende a necessidade de todo poeta ter voz de oratórios perdidos e consiste em fazer referência a um segmento do texto base que não tem referência nenhuma ao eu lírico e ao personagem do texto. Por isso ele está errada. Alternativa B. Elege-o como pastor a fim de ser guiado para a salvação divina. Vejam só. Essa alternativa consiste também em fazer referência a um segmento do texto base que não tem nada a ver, não tem nenhuma referência com o eu lírico e a personagem. Ou seja, e além disso, comenta sobre a salvação divina, assunto que nem é abordado no texto. Também está errada. Alternativa C. Valoriza nos percursos do pastor a conexão entre as ruínas e a tradição. Essa alternativa consiste em atribuir ao locutor uma ação que ele não realiza, que é valorizar os percursos do pastor. Ou seja, totalmente errada essa questão também. Alternativa D. Necessidade de um guia para a descoberta das coisas da natureza. Veja só, essa alternativa consiste em dar ao locutor uma necessidade que ele também não declara ter e que também não podemos inferir a partir do texto da alternativa. O verbo guiar nos ajuda a perceber esse erro em relação à questão. Questão também errada. Alternativa E. Acompanha-o na opção pela insignificância das coisas. Essa é a nossa alternativa correta. No texto, o eu lírico demonstra sentir-se insignificante, assim como alguém que se põe em oração diante de Deus, que humilha-se para pedir ou agradecer a Deus. Por isso, da relação com o texto na estrutura bíblica. Pois bem, o que é o eu lírico? O eu lírico é um termo usado dentro da literatura para demonstrar o pensamento geral daquele que está narrando o texto. A junção de todos os sentimentos, expressões, opiniões e críticas feitas pela pessoa fora do texto, que no caso seria narrador ou pessoa central ao qual o texto está se referindo. O eu lírico é o eu que fala na poesia. É geralmente muito usado em textos de gênero lírico poético, que são caracterizados por não expressar, mas necessariamente os sentimentos do autor. Ou seja, esta é a nossa alternativa certinha. Beleza?